Olá, hoje é 7 de junho e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal de infraestrutura. Uma iniciativa conjunta da Portugal Ribeiro Advogados, Sigla Sul Consultoria e Jamundo Neito Advogados. Eu sou Sebastião Buto e estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro e Felipe Graciano para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, excepcionalmente esta é na terça. E se você quiser começar a semana bem informado, curta nosso canal no YouTube ou em seus aplicativos de podcast para receber nossas notificações. No Infra em Pauta de hoje, contaremos com a presença de uma convidada especial, a engenheira Rosana Santos, para falar do processo de capitalização da Eletrobras, temas que começamos a tratar em nosso último episódio. Rosana Santos é engenheira eletricista, mestre em geração de energia e doutora em energia pela USP, além de mestrado em energias renováveis pela Universidade de Oldenburg. Possui mais de 20 anos de experiência no setor de energia, com atuação nas áreas de planejamento e regulação. Tem uma longa trajetória no grupo EDP, onde trabalhou tanto no segmento de distribuição, geração e, em particular, geração eólica. Foi executiva para a América Latina da General Electric. Foi diretora da Alstom Power. Foi diretora de estratégia e planejamento regulatório do grupo Enel. E, atualmente, Rosana é sócia fundadora da RRS Energia e pesquisadora da FGV. Rosana tem um amplo conhecimento do setor e foi por isso que convidamos ela hoje aqui para que nos conte um pouco do processo de capitalização da Eletrobras. Bem-vinda, Rosana. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de começar este bate-papo te propondo que você nos conte um pouco como é o desenho do modelo de capitalização que se optou para a Eletrobras, de forma tal de nivelar um pouco a nossa audiência, e eu acho que você vai conseguir nos resumir e nos explicar claramente como que se deu esse modelo de capitalização. Tá bom. Bom, Sebastião, Felipe, Maurício, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, ainda mais para falar de um tema que é tão caro para o nosso país, né? Sebastião, se me permite, assim, até antes de falar do modelo mesmo de capitalização da Eletrobras, eu acho que a gente tem que entender que decisões foram tomadas no sentido de realmente capitalizar essa empresa ou privatizar essa empresa, e isso é uma decisão por um modelo que se pensa para a função da Eletrobras no Brasil. Dado esse modelo pensado, a gente pode, então, conversar sobre qual foi a ideia para essa capitalização. Na verdade, qual foi a ideia para essa privatização que resultou sendo uma capitalização? Você poderia muito bem vender a empresa, fatiando a empresa nas suas diversas subsidiárias e vender uma de cada vez. Não foi esse o modelo escolhido. O modelo que se foi pensado foi um modelo onde se vende o bloco inteiro da Eletrobras, tirando a Eletronuclear e Itaipu, e um modelo de diluição da participação do governo. Hoje, o governo tem 72% das ações da Eletrobras, então vão emitir, eu acho que a emissão primária são 627 milhões de ações, de forma a diluir o governo de 72% para 45% das ações, então ele passa a ser não mais majoritário nessa empresa resultante após a venda das ações. Vão ter tem as ações primárias e as ações secundárias, e a ideia é que após esse movimento o governo fique com no máximo 45%. Outra característica bastante forte e decidida desse modelo é que, mesmo que um agente, por exemplo, o governo, tenha 45% das ações, nenhum dos agentes que comprarem ações da Eletrobras terão mais do que 10% dos votos. Então, se optou por um modelo de corporation, um modelo onde você não tem um dono, você tem pulverizados os acionistas que compram a ação, e nenhum deles vão ter, independente da quantidade de ações que ele tenha para fins de dividendos, para outros fins, ele não tem mais do que 10% do poder de voto. E a União ficou com o que chama de golden share,
para que alguma decisão extrema que venha a ser tomada por essa companhia mais para frente possa ser, por exemplo, mudar esse modelo, deixar que alguém, por exemplo, tenha mais do que 10% de votos, a União tem essa golden share para ter o voto final no caso de uma mudança extrema, tá? Grosso modo, esse foi o modelo pensado. Aí você pode me perguntar por que se pensou em fazer esse modelo e não outro modelo onde se vendia fatiada a empresa, né? De novo, dada a decisão de venda, a gente tem que ver como é melhor. Pelo que eu apurei principalmente durante a audiência pública que o TCU fez sobre essa capitalização da Eletrobras, vender a empresa de forma fatiada, uma de cada vez, você teria que enfrentar diversas batalhas de venda. Você teria que diversas idiosincrasias regionais que teriam que ser resolvidas para conseguir fazer a venda. E, no fim, seria um formato que traria um custo de transação gigantesco para a organização dessa venda, enquanto que esse modelo que eles escolheram é um modelo que é mais enxuto. Verdade seja dita que, inclusive durante a audiência pública do TCU foi dito que se conseguisse fazer essa venda fatiada, provavelmente a mais-valia para a sociedade brasileira seria maior do que essa venda em bloco, onde todas as subsidiárias da Eletrobras vão ser colocadas à venda, vão ser colocadas no mesmo bolo dessa capitalização. Não sei se deu para mais ou menos entender o ponto do modelo, tá? Perfeito. Rosana, uma dúvida. Desculpa, Sebastião, mas só para aproveitar o gancho. Acho que, pensando nos dois modelos, né, que postos em discussão, a venda de ativos da empresa, ou a própria empresa, e a capitalização em que o recurso entra para a própria... É uma emissão primária, né? Não é o governo vendendo ações. Todo o recurso está entrando por meio de uma emissão primária. Primária e secundária. Tem duas etapas. Tem a primária e a secundária. Entendi. Me parece ser um modelo que assegura investimentos mais diretos no setor, né? Já há uma destinação específica para esses recursos que ingressam na companhia? Sim, assim, não é uma resposta straightforward, tá, Felipe? Se espera, tá, que com essa capitalização a Eletrobras consiga angariar na emissão primária, né, perto de 31 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser imediatamente utilizado para pagar o Tesouro Nacional para que as 22 usinas hidrelétricas da Eletrobras mudem o seu modelo de exploração, que deixe de ser um modelo de exploração de concessão pública pura para um modelo de exploração de produtor independente de energia, desculpa, me faltou a palavra, de produtor independente de energia. E para isso, a Eletrobras tem que pagar para o Tesouro Nacional um bônus de outorga. E esse dinheiro, esses 31 bilhões ou 35 bilhões mínimo que está sendo isso, vai ser usado para pagar esse bônus de outorga e a Eletrobras, então, ter suas concessões renovadas na forma de produtor independente de energia por mais 20, 30 anos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você disse uma coisa que eu não estou acompanhando esse processo tão de perto, mas uma coisa que eu intuí, né, que talvez, se a gente tivesse tempo dentro do cronograma político, digamos assim, e se a gente tivesse recursos ilimitados para planejar melhor desestatização, talvez vender em bloco, né, vender a holding, né, não seja o melhor desenho. Eu sei que a justificativa formal para que tenha se adotado esse modelo de venda é que reduz, né, a litigiosidade e viabiliza que se faça dentro do prazo que é preciso fazer a desestatização. Mas eu tenho uma certa desconfiança que tem aqui um outro problema, né? Este governo, apesar de ter um discurso comprometido com a privatização de empresas,
colocou para chefiar a área de privatização do governo federal pessoas que não tinham essa capacidade, que nunca tinham feito desestatizações, né, e estavam aprendendo a fazer desestatizações, pessoas que vieram da iniciativa privada. E a verdade é que quando surgiu a janela política para fazer a venda da Eletrobras, não havia nenhum estudo contratado, não havia nenhuma modelagem pensada, não tinha opções já colocadas sobre a mesa, discutidas, aprofundadas, né? Não tinha isso. Então, assim, isso me levanta a suspeita, malgrado que o discurso formal, o discurso que se faz, o governo faz, seja de que a opção pelo esse modelo de venda para reduzir a litigiosidade, para mim, na verdade, esse modelo de venda era o único viável dentro desse pouco tempo que a gente tem, né? Considerando que ninguém fez estudo e tomou as providências, né, no princípio do governo, tinha que começar esse processo no dia 1 do governo, né, para preparar a Eletrobras para venda. Né? A coisa me pareceu feita aos solavancos, né? Não se fez estudo por muito tempo e depois, de repente, teve que se modelar apressadamente, e aí o tempo que tinha para fazer a modelagem passou a ser um fator essencial para a decisão do modelo da desestatização. Isso é uma tese minha, e eu queria lhe perguntar, porque eu realmente não estou acompanhando tão de perto, não tenho conhecimento suficiente para saber se isso é verdade ou não, mas essa é a minha impressão olhando de longe. O Maurício, na verdade, essa resposta é uma resposta bem de saber o que de fato aconteceu. É bem difícil, porque a gente olhou, eu não estive envolvida diretamente, nem você, nem ninguém aqui, só as pessoas que tiveram envolvidas desde o começo é que sabem a história, de se tentou o outro modelo ou não. O que eu sei, conversando com algumas pessoas, é que, sim, lá para trás se pensou nesse modelo fatiado, começou-se a se estruturar o modelo fatiado, e no fim provavelmente parou-se esse processo em algum ponto, e aí quando já retomou um pouco no formato da forma como você falou. Mas eu colocaria, o Maurício, on top of it, né? De novo, decidiu-se privatizar a Eletrobras porque, para a sociedade brasileira, eu estou tomando isso como uma verdade, tá? Para a sociedade brasileira seria a melhor coisa. Eu sei que tem muita gente que não tem isso como verdade. Então, eu não estou julgando aqui o certo e errado. Estou julgando, dado o fato que a gente está indo para a venda da Eletrobras, né, o que eu coloquei numa outra fala minha, e eu andei pensando com alguns colegas, é a questão do timing disso. Né, desse modelo de capitalização, não o modelo de capitalização em si, mas o timing onde isso está sendo feito. Olha só, a lei da Eletrobras, eu não vou nem falar do Jabotis, que a gente pode falar um pouco mais para frente do Jabotis, tá bom? Mas a lei da Eletrobras, ela impõe para o novo controlador, ou para os novos controladores, né, porque vão ser uma miríade de controlador, de acionistas, né, ela impõe uma série de obrigações de investimentos, uma série de obrigações, por exemplo, 50% do que vier a ser arrecadado com a transformação dos contratos de concessão, com a descotização e colocar essa energia no mercado, vai para a CDE, tem uma obrigação também de investimento de mais ou menos 9 bilhões e alguma coisa para a recuperação de bacias. Então, tem uma série de obrigações colocadas na lei, sim, uma série mesmo, um monte, coisas com relação aos empregados da companhia, que podem desestimular uma quantidade grande de investidores mais parrudos, né? O próprio modelo de capitalização, ele não atrai investidores mais tradicionais do setor elétrico. As grandes utilities provavelmente não vão entrar nessa compra. Essa compra vai ser mais para mais um varejo e grandes fundos de investimento, grandes fundos de pensão, por exemplo. Mas as grandes utilities provavelmente não vão entrar, porque elas não vão conseguir o controle, não vão conseguir colocar a sua cultura, não vão conseguir consolidar a Eletrobras verde nos seus balanços, porque isso seria um asset muito importante para a Eletrobras, né? O fato dela ser 97% de energia limpa em tempos de guerra da Ucrânia, né? Isso tem um valor enorme, mas da forma como está sendo feito, ninguém vai conseguir consolidar realmente isso nos seus balanços. Aí,
colocando isso, a questão o timing em termos do verão europeu, né, que está se aproximando, se você entrar se isso não se resolver agora e começar a ir mais para o final de junho, né, parece que não, mas se for mais para o final de junho, a Europa começa a parar, então você não consegue mais tanta gente interessada em investir. Ou seja, a descotização ela vai trazer provavelmente uma possibilidade de vender essa energia por um valor maior no mercado, mas também a Eletrobras vai entubar o risco hidrológico, ela volta o risco hidrológico para a Eletrobras, o que não está também desprezível nos últimos anos. Então, tem uma série de riscos envolvidos que eu não sei, e sinceramente, como brasileira, eu espero que eu esteja errada, que podem afugentar uma série de investimentos e o total captado se aproxime do mínimo, né? Porque você não teve uma demanda tão grande. Eles estão abrindo agora para as pessoas físicas usarem até 50% do seu FGTS para comprar as ações. Isso pode dar uma melhorada também no portfólio, aí, no book building de quem está interessado em pegar essas ações. Mas o que eu quero dizer, só minha longa fala aqui, né, é que, em termos de timing, eu tenho, e, de novo, espero que esteja errada, eu tenho uma preocupação de que a gente não atraia uma multidão de investidores interessados e isso reduza a capacidade de captar e o montante captado com essa capitalização, Maurício. Tá? Rosana, como você bem falou, este desenho do processo de capitalização ele tem para acompanhar alguns ônus e alguns bônus. Okay? Parte do resultado da capitalização, se não grande parte, ele terá que ser destinado ao pagamento da outorga à União pela modificação dos contratos das hidroelétricas que passam do regime de cotista a produtor independente. Tá? Então, aí que uma parte, digamos, do capital arrecadado, ele será transferido à União. Na forma de outorga. Essa outorga, ela tem um fim específico para ser utilizado na União dentro do setor de energia ou não está previsto? Não, o que vai para o Tesouro não está carimbado. O que está carimbado é o que está na lei da Eletrobras, que 50% do que a empresa arrecadar na passagem desses contratos de produtor de cotas para produtor independente, recolocar essa energia no mercado, que 50% disso vai para a CDE, estimado 30 bilhões, 31 bilhões, tá? E assim, isso realmente vai para a modicidade tarifária, mas para a gente ter um pouco uma ideia e botar em perspectiva do que significa 32 bilhões, que é dinheiro para caramba, né, ao longo de anos, tá? Esse ano seriam 5 bilhões, né? Mas 32 bilhões foi o orçamento da CDE deste ano. Né? Então, por mais que seja uma montanha de dinheiro, a questão da modicidade tarifária vai muito além do que a gente aportar durante 5, 6, 7 anos, um pouco de dinheiro da Eletrobras na CDE. Tem um problema estrutural na CDE. Tem um problema estrutural de segurança do sistema que está sendo jogado para tudo quanto é lado e está sendo pago pelo mercado regulado, prioritariamente pelo mercado regulado, ou seja, a gente tem uma série de subsídios, talvez, que pudessem ser revistos, que estão na CDE. Tem um problema estrutural, e não é esse 5 bi esse ano, mais 5 bi do ano que vem, eu não sei como é que está esse desembolso, né, que vai resolver a questão do nível tarifário no Brasil. Né? Nós temos um problema de modelo, nós temos que sentar, voltar para a prancheta e refazer. O que eu quero dizer com isso é que não achem que esses 32 bilhões, apesar de ser uma boa coisa, é a panaceia que vai resolver tudo, porque não vai. Não, eu estava fazendo essa pergunta por isso, porque eu também tenho essa mesma percepção de que, se bem tem uma parte de lo que é arrecadado vai na outorga e vai ao tesouro, e isso não necessariamente volta em um benefício para quem é o consumidor do setor de energia elétrica, okay? Porque isso vai para o Estado e poderá ter outros fins em outros setores, e aquilo que volta para o setor de energia na forma de um aporte, digamos, adicional da Eletrobras para a conta CDE, buscando a modicidade tarifária, ele, no tamanho da CDE que hoje temos, não é um volume tão significativo.
Por outro lado, se espera que com a descotização da energia e passando para o produtor independente, a energia possa ser valorada e é isso que lhe está dando maior valor à companhia. Então, na conta do usuário final, entendo que ainda não está claro se este processo de capitalização vai resultar numa modicidade tarifária ou não, porque parte dos recursos de tudo deste modelo vão para a União e da União vão para algum fim específico. Só complementando, assim, esses 32 que vão para a CDE vão para a modicidade tarifária, fato, mas não resolve. E a outra questão e eu não sei a resposta, eu só vou colocar uns números aqui, mas eu realmente não sei a resposta. Eu vi um estudo onde você vê que no passado recente, essas cotas para as distribuidoras estavam mais ou menos R$70, R$80 por megawatt-hora, e as distribuidoras ficaram com o risco hidrológico, e esse risco hidrológico foi aí em 2021 perto de R$120 o megawatt-hora, se não me engano, tá? Se você somar um com o outro, dá R$190 o megawatt-hora. Ora, esse valor de 190, ele é maior ou menor do que o que as distribuidoras vão conseguir repor e recompor essa energia no mercado? Provavelmente menor, e assim se espera. Mas hoje, se você for assinar um contrato de 5 anos, está mais do que isso. Né? Um PPA de 5 anos, está mais do que isso. Então, eu não tenho realmente a resposta se essa descotização com a transferência do risco hidrológico de volta para o gerador, se isso para as distribuidoras é realmente muito melhor do que as próprias cotas, tá? Tem algumas consultorias que dizem que sim, mas essa conta tem que fazer ano a ano, e obviamente num ano de hidraulicidade ruim, é bom esse risco hidrológico não estar no seu colo. Mas num ano de hidraulicidade bom, assim, é bem difícil a gente falar e afirmar, isso vai diminuir a tarifa de distribuição. Isso não é assim straightforward essa resposta. Rosana, uma dúvida. Você tinha mencionado a questão dos jabutis, né? E quando você vai para a imprensa não especializada, é o grande destaque. Tirando a questão política de lado e tentando olhar com um viés técnico, existe alguma racionalidade, ou o que seriam os jabutis, né? E me parece que a principal discussão sobre o jabuti está relacionada à obrigatoriedade de contratação de térmicas em locais onde elas não existem, você precisaria levar gasoduto até elas. E a minha dúvida tem alguma racionalidade? É só isso o jabuti? Tem mais jabutis importantes? E qual é a racionalidade, se é que ela existe? Bom, vamos começar pelos jabutis. Bom, tem infinitos jabutis, tá? Mas tem 3 que são... é um jabutizal completo, viu? Assim. Mas tem 3 que saltam aos olhos, né? Um é você renovar o contrato do Proinfa, né? Ou seja, estava terminando o Proinfa, simplesmente você pega e renova por mais 20 anos, assim, do nada, né? Você sai com um contrato caro, né? Em termos de percentual, não é tanto, mas é o conceito, entendeu? O conceito o contrato estava ali para ser cumprido. De repente, uma lei vai e estende por mais 20 anos aquele contrato. Assim, uma coisa bem, bem estranha, mas bom, esse é um jabuti. O outro é a obrigatoriedade de contratar energia de PCH. Além da obrigatoriedade de contratar das térmicas, tem da PCH. Agora, entrando no jabuti mor, que é o das térmicas, né? Eu não sou nem contra, nem a favor, nem muito pelo contrário, das térmicas. Meu único ponto é o seguinte: aonde está o estudo de planejamento energético sério que indica que esta solução de contratar 8 GB de térmicas, pior do que ser em lugar que não tem gás, que você tem nem demanda, que você tem que levar o gás e depois trazer de volta a energia elétrica em forma de linha de transmissão, é você ter uma energia 70% inflexível. Em tempos de transição energética, aonde a mãe de todos, o pai e a mãe de todos os santos, chama-se flexibilidade. Né? Então, você, para poder ter uma matriz e uma matriz energética do país que está indo em direção à transição energética, e em tempos de reservatórios de hidrelétrica que estão cada vez menos com capacidade de acumulação, seja por
por qual motivo seja, falta de água, ou assoreamento, ou porque foi construída fio d'água, não importa. Nós temos uma capacidade a EAR está diminuindo. Então, em tempos de EAR diminuindo, inserção grande de eólica e de solar que são variáveis, são variavelmente previsíveis, e você precisa estabilizar essa energia. Você não é térmica inflexível a 70% que você precisa. Então, para o consumidor de energia elétrica, né, não está claro aonde está o estudo que diz que isso é modicidade tarifária. E se o mesmo Congresso que aprova um 70% de inflexibilidade em local que não tem gás e nem demanda de energia elétrica para consumir tudo aquilo, esse mesmo Congresso está agora brigando para diminuir a tarifa de energia elétrica, cortando ICMS dos estados. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. O que eu estou dizendo assim, que a coisa está um pouquinho esquizofrênica. Né? Você tem, por um lado, e eu talvez esteja até dando com a língua nos dentes, mas, gente, tem que falar. Pronto, falei. O mesmo Congresso que, por um lado, aprova umas coisas que vai ter impacto tarifário violento, por outro, está preocupado, justificadamente, que o nível tarifário no Brasil está muito alto. Ora, tudo tem causa e consequência. Né? Cada efeito e cada decisão do Congresso ou do regulador tem impacto tarifário. Em tempos de tarifa alta, nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz. É mais isso, Felipe. Eu não sei se eu te dei uma longa resposta, mas assim... E nessa questão das térmicas, havia 2 pontos, digamos, que se questionam. Uma é a inflexibilidade que você bem explicou, okay? Quando, em realidade, se precisa uma matriz mais flexível, colocar uma inflexibilidade em uma térmica, e a outra é se o setor de energia elétrica não estaria financiando a expansão do setor do gás. Então, na realidade, estamos fazendo... Porque se chegou no momento de justificar que essas térmicas naqueles locais seriam para internalizar os gasodutos e assim poder fazer a expansão da indústria e levar o gás barato para o interior do país. Mas aí seria, bom, eu crio a demanda para depois criar a infraestrutura. Okay? Então, há uma série de questionamentos também, enquanto esse racional, essas justificativas que teoricamente existiam de... que as térmicas estariam sendo direcionadas nesses locais para facilitar a expansão do mercado de transporte do gás. Tá? Mas aí você termina utilizando a capitalização de uma empresa para desenvolver outro setor, trazendo os custos a um setor que não tem nada a ver. Porque isso tudo tem, de novo, em termos de política econômica e política pública, talvez seja justificável você, em alguma medida, interiorizar esse gás. O Brasil é farto em gás, e a gente tem que aproveitar essa infraestrutura, mas é o gás brasileiro que a gente vai usar para injetar nesses gasodutos, né? Ou a gente vai importar gás de outro lugar para injetar. Então, tem muita pergunta para ser respondida em termos de política pública, que vai bem mais além do que vamos interiorizar o gás. Antes de tomar essa decisão, você tem que ver de onde vem o gás, quantos empregos você vai gerar, se realmente aquilo é. E, dado que, se a decisão for vamos interiorizar o gás, isso é uma política pública. Não pode ser feita, tem que ser tomada e tem que ser feito com dinheiro do Tesouro, do poder concedente, eu não sei, não só do consumidor de energia elétrica. Poderia, em outros tempos, até ser pelo consumidor de energia elétrica. Outras políticas públicas foram implementadas dessa forma, embora que isso daí nunca deu muito certo. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil está com um nível de tarifa, ao nível da distribuição, nível de tarifa em geral, muito alto. Em certa medida, está passando da capacidade de pagamento das famílias. Né? Então, assim, a gente não tem mais muito espaço para ficar enfiando coisas na tarifa. Deu errado, bota na CDE. Né? Isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. Assim, o Brasil está com a corda no pescoço nesse sentido tarifário. Nós estamos com uma tarifa muito alta. Então, não aguenta mais muito desaforo você colocar coisas para dentro da tarifa de energia elétrica. Né? É uma política pública, e se for isso, tem que ser financiado de outra forma.
Rosana, eu vou mudar um pouquinho de assunto, ainda que vocês estão falando, tem muita coisa muito interessante. Eu achei engraçado quando você disse assim, não, eu estou colocando a língua nos dentes, não deveria ter feito isso, e eu pensando aqui que eu coloco a língua nos dentes aqui em todo o programa, todo o programa do Infra em Pauta, enfim, e você está me acompanhando, você falando que os investimentos não são... Você tem um planejamento energético na direção e, de repente, sai uma medida legislativa, né, com uma série de premissas que nada tem a ver com planejamento, ninguém fez estudo nenhum, né, para que aquilo saísse daquela forma. É mais ou menos o que está acontecendo também no setor de ferrovias com as autorizações, né? Você tem uma empresa de planejamento de logística que está fazendo uma atividade permanente de planejamento e tem um sujeito lá do outro lado emitindo autorização para se implantar ferrovia de qualquer lugar sem nenhum planejamento, né? Mas, enfim, agora voltando aqui ao nosso tema, né, a vaca fria. Uma das coisas que tem sido criticada nesse processo de preparação da Eletrobras para a desestatização é o modo como foi precificado Itaipu para efeito de retirada dela, né, da Eletrobras, Itaipu Binacional. Itaipu foi feita com empréstimos, né, com o endividamento da Eletrobras. Portanto, os minoritários, né, da Eletrobras arcaram com custos, né, decorrentes do esforço para implantar Itaipu, e recentemente essa dívida acabou de ser paga e Itaipu virou, na verdade, um grande cash cow, né, uma grande geradora de receitas para a Eletrobras. E eis que, nesse momento de preparação para a venda, se tira Itaipu da Eletrobras um critério de precificação que a mim pareceu completamente sem sentido. Correção de valor de capital social. Um negócio que para mim não faz o menor sentido. Evidentemente que quando você vai tirar um ativo, né, de uma empresa que vai ser vendida, para que você não expolie os minoritários, né, esse ativo está voltando para o atual majoritário, né, que é a União, você precisaria usar uma análise de fluxo de caixa, né, de qual é o valor desse ativo, considerando o que ele vai gerar de receitas ao longo dos anos, né? Tanto que os minoritários hoje, já tem um conjunto de minoritários falando na mídia, dizendo que, olha, eu preciso continuar sócio. Se não querem pagar, né, o valor adequado por Itaipu, pelo menos me levem como sócio, né? Que seja feita uma cisão parcial, vai Itaipu e todo mundo que tem participação na Eletrobras vai ter também participação em Itaipu, né? Você chegou a fazer alguma avaliação desse tema? Qual a sua percepção sobre esse tema? Olha, eu confesso, não fiz uma avaliação profunda. O que eu vi foram vários comentários quando estava no TCU ainda esse processo. A formação dessa nova empresa para receber tanto Itaipu quanto a outra, né, a Eletronuclear, que também tem uma dívida que também precisa ser construída, e hoje eu vi na imprensa que os minoritários vão entrar com uma ação questionando isso, né? A explicação, houve uma explicação ao nível do processo do TCU, mas realmente os minoritários da Eletrobras têm muito a questionar, Maurício. Eu não consigo aprofundar tanto, né, nesse assunto, porque eu não me detalhei, seria até hipocrisia da minha parte falar. Eu estou só repetindo o que eu vi na imprensa, o que me pareceu que fez sentido, que essa retirada de Itaipu, assim, pode prejudicar uma parte dos acionistas atuais. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, bom, o Itaipu também vence agora, em 2023, né? E aí essa energia, como que ainda não está muito claro como que essa energia vai ser recolocada no mercado também, por qual valor e tudo. Então, dentro dessa sua fala do valor de Itaipu, ainda tem esse fato, né? Que se essa energia vai ser recolocada no mercado, uma parte vai para o livre, não vai para o livre, como é que vai ficar? E isso daí influencia também no valor da nova empresa, né?
sem dúvida. Mas ela, assim, ao longo de todo o processo para a construção do ativo que é Itaipu, os minoritários custearam isso, né, junto com a União. É verdade que tem certeza, né, e sempre tem, né, Rosana, não só nesse caso, mas toda vez que você está tentando valorar um ativo desse tipo, você sempre tem, você não tem nunca um ponto, né, você tem sempre uma margem do que é o valor, mas certamente corrigir capital social não é uma coisa que é um critério dado para isso, né? Eu não sei, eu não entendi, mas eu precisava entender por que foi feito assim. Às vezes tem algum motivo que me escapou, tá? Tô dando margem aqui para outros entendimentos, mas eu nunca vi fazer assim. Não é muito normal, né? Rosana, uma dúvida rápida. Você mencionou, quando estava respondendo a pergunta anterior, sobre o nosso nível de tarifa que já compromete muito da renda. É claro que com a queda da renda, você tem um avanço natural dos preços que são fixos, né, que são preços regulados. Mas a minha dúvida é, existe, e imagino que sim, algum comparativo internacional em relação a custo de energia em dólar e como é que a gente estaria com a perspectiva da capitalização, se existe algum prognóstico em relação ao impacto do custo da tarifa, né, no todo? O prognóstico no custo da tarifa é isso que a gente estava falando com o Sebastião, vai entrar uma grana na CDE, que ajuda a bater a CDE, e principalmente se essa conta da descotização menos risco hidrológico seja uma conta vantajosa para o consumidor. Aí sim você tem um espaço para diminuição da tarifa. Mas não é a solução, a tarifa continua alta. Na sua outra pergunta, para poder fazer essa conta, eu não tenho essa conta e não tenho esse número de cabeça. Eu posso até depois ir atrás, porque eu sei que a FGV deve fazer essa conta. Mas, para fazer essa conta direito, você tem que dolarizar não só a tarifa, mas também o salário mínimo e fazer uma coisa relativa. Porque senão você compara alhos com bugalhos, tá? Da última vez que eu vi essa conta, o Brasil estava assim, numa das tarifas mais caras do mundo vis-à-vis a renda, tá? Nós já temos com um botijão de gás, já está em 13%, se não me engano, o botijão de gás, tá? 13% das famílias de mais baixa renda estão com a renda comprometida comprando botijão de gás, e outro tanto a energia elétrica, mesmo com a tarifa de baixa renda, tá? Então, porque essas famílias, em geral, têm a tarifa de baixa renda. E uma outra análise que tem que ser feita, Felipe, para as famílias de renda média-baixa. Tá? Não quem está no baixa renda, mas aquela camada um pouquinho está em cima. Essa está se afogando. Né? Essa camada está se afogando. Porque ela que não tem as tarifas subsidiadas, né? Não tem as tarifas subsidiadas. Essa camada está se afogando. Porque aí sim o gás impacta demais e a tarifa de energia elétrica mais ainda, né? E aí temos uma questão que dentro de, quando uno fala da tarifa de energia, ele tem vários componentes, tá? E temos dentro da composição tarifária um peso dos encargos e tributos que é bem significativo, tá? Nossa tarifa, mais de 35%, são penduricalhos de tributos e encargos setoriais, ok? Então, quando se fala da modicidade tarifária, a culpa não vem só pode se pensar que é da matriz energética, não, tem a ver com a geração de ideias tributárias do Congresso e demais, de ir engrossando a tarifa. E depois tem um custo que é o custo temporal da adiar a tomada de decisões para qualquer reequilíbrio. Então, você tem uma determinada situação econômica que leva à necessidade de um aumento de tarifa, porque teve um ano de escassez hídrica, aí, bom, se cria um mecanismo para diluir isso no tempo. Aí vem o Covid, se cria um mecanismo para diluir isso no tempo. Mas quando você vai empilhando todas as desgraças que vão acontecendo, termina uma tarifa muito alta. Okay? E tem, além disso, um custo financeiro associado em um país que está hoje passando por um crescimento na taxa de inflação e com taxas de juros elevadas. Então, qualquer alongamento
no questionamento das tarifas, carrega seu custo financeiro e atualização monetária, e isso cria uma pressão adicional. Então, a culpa, digamos, de uma tarifa elevada é um conjunto de motivos que não necessariamente só tem a ver com a matriz, o custo da própria geração e da matriz. Tá? Então, isso é um tema que não entraram na pauta, digamos, rediscutir os encargos, o que falava a Rosana, o tamanho da CDE. Tá? Tem uma série de subsídios lá que hoje alguns não precisam, tem que repensar parte deles. Você tem um peso tributário significativo ainda nas tarifas, então ainda há espaço para se pensar numa modicidade tarifária que tenha a ver com a composição desses penduricalhos que tem na tarifa. E a questão dos penduricalhos da tarifa, em grande medida, são decisões tomadas alguns anos antes, que explode depois, e decisões de operação do sistema, não o ONS em si, entendeu? Decisões gerais de operação do sistema. Eu vou usar toda a água porque agora, nesse momento, é a energia mais barata, mas assim, não choveu, aí eu tenho que despachar toda a térmica do mundo, porque eu estou com um reservatório muito deplecionado. Né? Dá para entender por que ele usou a água, né? Foi uma decisão, mas mas nós ficamos sujeitos a ter uma energia super cara durante a crise hídrica, que é uma das coisas que o Sebastião estava falando ali, que é um dos efeitos que foi parcelado, e nós vamos pagar a prazo esse efeito, e pagando a prazo fica mais caro, porque você paga os juros, né, desse efeito. Então, é um empilhamento de problemas. Rosana, assim, a gente falou de vários aspectos, né, processo de desestatização da Eletrobras, mas eu queria assim, lhe pedir para você me dizer se tem alguma distorção importante ou preocupação importante que você tenha em relação a esse processo, que a gente terminou não discutindo aqui. Eu queria lhe dar espaço para você falar o que você acha que faltou a gente tratar aqui. Em grande medida, Maurício, a gente meio que tocou assim, todos os pontos aí dessa capitalização da Eletrobras. Tem 2 pontos que eu falei, mas assim, para mim, mais me preocupam o primeiro. A função social dessa empresa foi cumprida realmente, né? Ela entregou tudo que tinha que entregar para a sociedade, e a decisão de passar agora para o capital privado é a melhor que a sociedade brasileira pode tomar, né? Essa resposta depende do governo de plantão, mas, bom, foi tomada. E a segunda, que me preocupa muito, é o timing que isso está sendo feito, se realmente a gente não está fazendo isso num momento onde a sociedade brasileira não vai retirar o máximo que pode dessa capitalização. Tá? E isso é uma preocupação que não é só minha, eu já vi várias pessoas e vários institutos aí preocupados que a Eletrobras seja uma fonte grande de mais-valia para a sociedade brasileira, né? E que o momento que a gente está fazendo isso, seja lá por que for que a gente está fazendo agora, não seja o causador de um valor muito abaixo do que poderia se conseguir pela essa empresa que foi construída com dinheiro brasileiro. Rosana, e as expectativas em relação aos participantes? Você já comentou que não é esperada a participação de grandes operadores, né, de empresas atuantes no setor, justamente porque ela não vai conseguir aportar teu know-how, tua cultura, quer dizer, tudo isso vai ficar muito diluído. O perfil é muito mais de investidores financeiros, grandes fundos. Há uma expectativa em relação à participação de fundos internacionais, ou a ideia é que sejam players nacionais? O que você tem ouvido? Não, a oferta de ações foi feita simultaneamente na SEC e aqui, na Bovespa, tá? Então, no Brasil, quero dizer. Então, nos Estados Unidos e aqui. Então, o roadshow também está sendo feito para investidores estrangeiros e se espera que esses fundos também esses fundos estrangeiros também entrem, né? Mas, de novo, o Brasil está vivendo um momento de grandes incertezas.
E, em geral, o investidor internacional, a menos do muito, muito especulativo, ele se afasta um pouco de tanta incerteza, né? Então, espero que a solidez da empresa, o fato dela ser uma empresa verde, o fato dela estar com um balanço bastante enxuto e bom, né? Hoje, seja suficiente para atrair esses investidores estrangeiros. A princípio, sim, está sendo feito tanto fora do Brasil quanto aqui para atrair brasileiro e estrangeiro. Outra dos temas que se foi de debate durante todo esse processo é depois do dia D+1, digamos, tá? Em uma empresa com um capital mais pulverizado, se realmente aquele modelo de corporação será o melhor modelo para operar a Eletrobras, okay? Onde ela não terá se bem tem um acionista majoritário que o Estado não tem controle. Okay? Então, se o modelo de corporation funcionará para uma empresa das características e da participação que a Eletrobras tem dentro do setor energético brasileiro. Porque com esse modelo você vai ter uma contratação de uma diretoria, ou uma formação de uma diretoria profissional, um conselho de administração feito pelos principais acionistas, mas ninguém com mais 10%, uma decisão bastante pulverizada e tomada sempre muito mais em função do resultado da empresa do que uma questão um pouco mais essencial para o país. Nesse sentido, Maurício, eu esqueci, e na fala do Sebastião eu me lembrei de falar mais uma preocupação que eu tenho, tá? Que é o seguinte, a Eletrobras, ela tem perto de 30% da capacidade instalada em hídrica do Brasil e 45%, 46% das transmissoras. No modelo atual, onde você tem um despacho centralizado no ONS, quem define quem vai gerar, quanto vai gerar, é um modelo centralizado no ONS, um despacho por modelo que a gente fala, isso não é realmente um problema, porque o cara não vai decidir ele quanto que ele vai gerar. Mas nós estamos estudando ir para um modelo de oferta de preço que é bem interessante, só que um modelo de oferta de preço cruzado com um agente com 30% do poder de mercado e um poder de mercado centrado nas hídricas, que o Brasil depende dessas hídricas para fazer o balance of system e operar o sistema, então esse cara vai ter um poder de mercado muito grande. Eu vi vários modelos de despacho por oferta, onde tem controle de poder de mercado, tem outros países que têm esse problema, mas eu vejo essa questão da Eletrobras com 30% da hídrica, não é um problema que pode ser passado simplesmente, a gente resolve, não tem... Isso vai dar certo. Né? Não, tem que olhar direitinho como é que a gente vai mudar de oferta de modelo para oferta de preço e tomar cuidado que este novo agente, agora privado, não tenha totalmente o controle do mercado, que pode acontecer, e é do jogo. Rosana, acho que a tua ponderação traz uma preocupação que é bastante próxima, né? Com a Eletrobras sendo uma empresa privada, acho que aumenta a responsabilidade da ANEEL, da ONS, do ONS, para gestão do sistema, né, para regulação do sistema. Quando é uma empresa pública, fica muito mais fácil de ajustar isso. E há uma série de propostas em andamento no Congresso para limitar o poder de decisão, né, tirar muito do que está hoje concentrado com as agências e, de certa forma, capturar politicamente, ou pelo menos submeter mais diretamente ao executivo as decisões das agências. Como que o setor tem enxergado isso? Quais são as preocupações que você tem em relação a isso? Felipe, de novo, é aquela questão, o setor elétrico não é uma coisa para se fazer uma coxa de retalhos, tá? E fatiar esse setor, porque ele funciona como um ente único, geração, transmissão, distribuição, o elétron ainda é gerado e tem que chegar na distribuição, e não é com decisões políticas pura que você opera o sistema. Tá? Então, eu vejo com muita preocupação isso, muita preocupação mesmo,
a gente precisa de um regulador forte e autônomo, a gente precisa de um operador de sistema, e nós temos um operador de sistema excepcional. Aqui o ONS faz um trabalho excepcional na operação desse sistema. E, aliás, eu conheci a pessoa que... Uma das pessoas que operam diretamente o sistema, assim, é uma pessoa excepcional, Maria Cândida. Assim, a gente não pode, de forma alguma, botar isso sob qualquer possibilidade de dar errado ou de ter um loteamento mais político e não decisões técnicas, né, no setor elétrico. Eu vejo com muita preocupação, Felipe. Tá? Bom, Rosana, a gente poderia ficar o dia todo aqui. O papo está muito dinâmico, está muito bom, mas infelizmente nós já estamos chegando a nosso limite do tempo, tá? Então, queria te agradecer mais uma vez aqui ter participado conosco. Felipe, Maurício, não sei se vocês têm alguma colocação adicional, e se não, bom, passo a palavra, Rosana, para as considerações finais, e agradecendo-te mais uma vez por ter nos dedicado aqui parte de teu tempo e teu conhecimento. Olha, Sebastião, não tenho nem palavras para dizer quanto que eu fico feliz e contente de estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Foi um papo bem bom, assim, bem em termos de conceitos do setor, o que a gente vê e enxerga para esse nosso Brasil também, né? Como palavra final, né, eu deixaria uma lembrança de que nós somos um país com uma matriz 83% renovável. Se a gente operar esse sistema e mudar um pouquinho a forma como a gente encara as diversas fontes, a gente pode ser até 100% renovável ou perto de 100% renovável. As térmicas estão aí, são necessárias, a gente vai continuar usando, mas dá para fazer uma expansão verde desse sistema se a gente usar, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas para, além de gerar garantia física, gerar flexibilidade, por exemplo, né? Então, a gente tem tudo na mão, todas as fontes na mão, o Brasil tem tudo na mão para ser uma referência mundial em, mais para frente, por que não, hidrogênio verde, exportar isso. Então, dentro desse processo todo de capitalização da Eletrobras, né, o que mais me salta aos olhos primeiro, é um ativo bastante rico para o Brasil, e segundo, é uma empresa 97% renovável. Né? A gente tem que aproveitar essa nossa característica e não se engajar em modismos, né? Fazer as coisas bem pensadinhas, num modelo que funcione, e não só porque é a onda da vez e vamos que vamos, né? Então, é um pouco isso que eu queria dizer como palavra final. Muito obrigado, Rosana. Bom, e a nossa audiência, agradecer mais uma vez. Se você gostou do episódio, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se encontra na próxima semana.